Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou ler aqui no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. A palavra aqui em Isaías, o profeta messiânico, né? Glória a Deus, que anunciou a vinda e os sofrimentos, as dores do Messias, que é o Senhor Jesus, que os profetas já anunciavam aqui na palavra de Deus que ia vir o Salvador para salvar a mim e a você, resgatar. E mais adiante a gente vê o Novo Testamento, né, que é a nova aliança, porque a primeira aliança tinha sido quebrada. Aleluia. Mas Deus, ele enviou o seu filho para sofrer por mim e por você, e morte de cruz. Glória a Deus. E aqui fala que quem deu crédito à nossa pregação? É o profeta que faz tipo uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aquele que receber, né, a palavra do Senhor e crer, será salvo. Porque Deus lhe estava falando aqui, anunciando todo o tempo que viria o Salvador para resgatar o seu povo. Só que veio para resgatar o seu povo e ainda veio para resgatar os gentios. Porque você vê mais na frente que aquele que não era povo de Deus passou a ser, através do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas Jesus, ele era desprezado aqui, onde a gente leu. Não tinha beleza nem formosura. Quer dizer, ele não nasceu no meio dos reis, dos príncipes, né? Muitos estavam esperando ele nascer num berço de ouro, mas ele nasceu numa manjedoura. Até hoje, os israelitas, os judeus, né? Boa parte deles lá estão esperando ainda Jesus vir, o Cristo vir, o Messias. Mas Jesus já veio e já fez o que era para fazer, cumpriu a missão e foi elevado ao céu, levado por Deus. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu e você somos testemunhas dele. Igreja, onde eu conheci Jesus, o meu primeiro encontro que eu tive com Jesus foi em uma UTI. Eu tinha meus 20 anos, 21 anos, por aí. Foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus vivo. O Jesus da Bíblia. Glória a Deus. Não foi ninguém que me contou, porque antes eu não li a Bíblia. Porque para ler a Bíblia é difícil, viu? Poucas pessoas vão ler. Eu me encontrei com Jesus na UTI. Tive um encontro que marcou a minha vida. Glória a Deus. E o que é que acontece, igreja? Ele levou sobre si, aqui no 4 diz, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que impediria de você ter paz, ele levou. Ele pagou o preço por mim e por você. Só que precisamos andar na posição, né, igreja? Estar na posição de adorador, fiel ao Senhor, para poder chegar lá, no céu. Não é só dizer aceitei Jesus, recebi Jesus, reconheço que ele é o Filho de Deus e fazer tudo quanto não presta, não. Tem que ter uma transformação na minha e na tua vida. Realmente temos que deixar as coisas velhas para trás, que as coisas velhas se passarem. Eis que tudo se fez novo. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, sem ter um pastor, sem ter um dono, abandonados.
Mas Deus disse: não, enviarei o meu filho. Quer dizer, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Deu, entregou para morrer por mim e por você. A gente vê que Deus, ele nos ama. Ele não desistiu do homem nem da mulher. Ele não desistiu de mim e de você. Ao ponto dele dar o seu próprio filho para morrer por mim e por ti na cruz. E morte dolorosa, que quando Jesus estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus fez Jesus pensar que Deus tinha desamparado ele. Mas Deus não aguentou. Ele ficou em silêncio. Ele disse: é necessário, meu filho. Eu creio que, em outras palavras, na hora foi terrível para Deus passar por isso, né? Sendo Deus, passou por essa dor tão grande de ver o filho dele lá e ele não poder fazer nada. Porque era para que se cumprisse esta palavra aqui, ó, Isaías 53. E outras palavras também que falam que Jesus ia vir. Mas aqui Isaías fala bastante, viu? Fala que vai vir o libertador, o resgatador, e assim vai por diante. Mas eu e você hoje temos o privilégio de ter um Salvador, que ninguém pode arrancar ele de mim e de você. Só você mesmo, só eu mesmo, quando dizemos não. Mas diga sim hoje para Jesus. Diga sim hoje para Jesus. Amém, igreja? Porque verdadeiramente ele levou sobre si as minhas e as tuas dores, os nossos pecados. Hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai, né? Através do sangue do Senhor Jesus. Não foi de graça, foi um preço muito alto. Aleluia. Ele nunca tinha cometido engano, mas adianta que vai falando, nem pecado, nada. Só agradou ao Senhor. O que ele fez foi agradar ao Senhor. E olha o que ele teve. Porque foi a missão dele, igreja. Ele foi escarnecido por muitos. Foi esbofeteado, foi cuspido na cara, foi zombado, levou aquelas chicotadas antes de ser crucificado, que ficou todo rasgado pela chicotada, deformado, desfigurado. A Bíblia diz aqui que ele ficou mais desfigurado do que os outros filhos dos homens. Ele ficou mais desfigurado do que aqueles outros que iam para a cruz, os malfeitores. Aleluia. E na hora da morte ali, tinha os dois malfeitores. Um se arrependeu, né? Reconheceu que Jesus poderia salvá-lo e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o rei, que era o Salvador. E isso foi o que bastou para ele ser salvo. Jesus respondeu o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro ficava zombando, não se arrependeu e não teve a salvação. Então a salvação está na minha e na tua frente hoje. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, tá para mim você escolher. Eu já entrei por essa porta e não quero sair. E você? A porta certa, a porta estreita. Não é fácil não, viu? É estreito, porque vai se levantar perseguição na minha e na tua vida. Mas se você perseverar até o fim, em Cristo Jesus, eu e você será salvo, igreja. Então toma posse hoje desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.